Bem, olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo bíblico, né? Estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós não tivemos na semana passada o estudo por questões de saúde, mas estamos melhor e vamos continuar o nosso estudo bíblico, né? Então nós vamos estudar hoje sobre um tema que pode ser muito interessante para muitas pessoas, inclusive, né? Que é a ética cristã, né? Tem muitas pessoas atualmente que não têm uma noção do que seja ética cristã, alguns até de mal intencionados imaginam que não existe uma ética cristã e até criticam a ética cristã com base em seus próprios preconceitos, né, e suas próprias discriminações contra a Igreja de Cristo, né? Então vamos entender o que é uma ética cristã, especialmente do ponto de vista evangélico, tá? Do ponto de vista católico é parecida, mas tem umas pequenas diferenças, né? Mas que aliás são importantes até essas diferenças, né? Mas de modo geral são muito parecidas. Mas do ponto de vista evangélico, nós vamos ver um pouco sobre isso. Bom, inicialmente, a ética cristã atualmente ela tem confrontado o mundo, né? Mas por que que tem confrontado o mundo? Porque a ética cristã ela requer de você uma certa maturidade e força, né, de caráter, né, firmeza de caráter. Entretanto, a humanidade está cada vez mais psicologicamente frágil, ou seja, qualquer coisinha os ofende, qualquer coisinha os deixa tristes, né? Então há uma fragilidade psicológica muito grande, né? Das pessoas que não conseguem assumir seus próprios erros e as consequências dos mesmos. São pessoas psicologicamente frágeis, doentes, né? Mesmo que aparentemente não tenham doença, são realmente pessoas frágeis e doentes que não conseguem entender que suas escolhas têm consequências e não querem aceitar as consequências, não querem nem que você fale quais são essas consequências, não aceitam inclusive ser advertidas ou admoestadas, como você queira o termo mais correto, né? Não conseguem ser admoestadas pela palavra de Deus. E são pessoas imaturas também. Qualquer coisa começam a chorar, a reclamar. Ah, porque você não fez o que eu queria, porque você não disse o que eu queria, isso aí é uma coisa ruim, porque você não tem a opinião que eu tenho, isso é horrível, e coisas desse tipo, né? Só que essas pessoas são tão imaturas que ao mesmo tempo que elas fazem isso, elas querem ter liberdade de falar contra o evangelho, né? Contra o evangelho, elas querem falar o que quiserem, inventar o que quiserem, generalizar um monte de coisas, mas sobre o comportamento delas e não sobre elas em si, você não pode falar nada, porque está preso à sua fragilidade psicológica e imaturidade mesmo, né? Então, essa é a modernidade de hoje com suas concepções éticas, né? E essas concepções éticas, elas são meramente teóricas muitas vezes, né? Não tem aplicação de fato na realidade, porque quando são aplicadas na realidade, elas levam a problemas muito sérios. Existem várias definições de ética, né? Algumas escolas éticas, digamos assim. Vou falar somente de duas que são as mais comuns, né? E depois vou comparar com a ética cristã. Nós temos o absolutismo ético, que né, o absolutismo ético diz que é uma regra normativa, né? Ou seja, tem uma norma e a norma não pode ser quebrada. Por exemplo, você não pode mentir. E se você não pode mentir, então você não deve mentir nunca, mesmo que isso te prejudique, né? Isso é o absolutismo ético, né? Claro que você, em algumas situações, é possível sim que você possa até mentir para salvar uma vida, por exemplo, né? Para salvar uma vida. Então, esse absolutismo ético é impraticável. A outra questão também é o relativismo ético, ou seja, é a ética de conveniência. Se me é conveniente, então é uma coisa relativa, tem várias interpretações, então escolho a interpretação que mais me convém. Bom, você precisa saber que a ética cristã não é nem absolutista ética dessa forma normativa especificamente, baseada em regras, e muito menos relativista. O interessante é que especialmente os neo-ateus, né, que costumam falar muito mal da igreja e se dizer superiores,
Quando eles querem falar mal da igreja, eles usam absolutismo ético, né? Ah, porque não tem. Aí usa absolutismo ético, como se nós usássemos absolutismo ético, né? E quando querem se defender, eles usam relativismo ético, ou seja, não faz o menor sentido do que fazem. A ética dessa humanidade frágil e imatura, né? Com concepções éticas meramente teóricas para pessoas mimadas, é uma ética totalmente errada, né, e contrária às Sagradas Escrituras. Bom, nós precisamos saber então qual é o eixo central da ética cristã, né? O eixo central da ética cristã é a vontade de Deus. Deus tem sua vontade soberana para o mundo, né? E nessa vontade soberana, aí sim ela é a normativa. A vontade de Deus soberana é a normativa. Só que essa vontade de Deus, ela está acima da ética. Ela não é a ética, ela está acima da ética. Porque ética, na verdade, é a reflexão sobre as regras de convivência em sociedade. Isso que é ética, né? Algumas pessoas defendem mais ou menos seja a mesma coisa que moral, né? Mas algumas pessoas dividem, né? Como moral sejam as regras em si e ética seja a reflexão sobre essas regras morais, né? Bom, quando você entende que você pode até entender assim que é separado. Moral seria as regras propriamente ditas, e ética, reflexão sobre essas regras morais. Mas você precisa saber que a moral está aqui embaixo, a ética está aqui, e acima da ética está a vontade de Deus. Ou seja, quando uma coisa acontece, nós devemos primeiro entender o que a moral diz, né? Depois nós vamos refletir sobre se a solução da moral naquele momento específico, às vezes um momento crítico, é a mais adequada, né? Segundo o que? A vontade de Deus. E nós vamos ver alguns exemplos bíblicos que vão fazer você entender isso. Por exemplo, nós temos a história de Abraão e Isaque, né? E Abraão nos ensina uma ética que de não questionar a vontade de Deus, uma ética totalmente submissa à vontade de Deus. Em Gênesis 22, 2, por exemplo, Deus diz para Abraão: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então Deus pediu a Abraão que levasse seu filho e o sacrificasse num altar, sobre um monte, né? Olha que interessante, né? Algumas pessoas começam, como que Deus é mau? Como Deus consegue fazer isso? Que não sei o que, não sei o que lá. Bom, você primeiro precisa entender uma coisa. Quando você vai analisar um texto bíblico, você tem que analisar o contexto da época, tá? E no contexto da época, né, a forma que os pagãos tinham ali de demonstrar sua fidelidade a um determinado Deus, inclusive na Índia isso existe até hoje, tá? Que o pessoal fica elogiando o hinduísmo aí, acima do cristianismo às vezes, não sabe dessas coisas, né? A forma dos pagãos mostrarem sua fidelidade era sacrificar seu filho aos deuses. A Bíblia tem vários relatos, né? Não vou trazer aqui porque o espaço não nos permite, né? Mas vários espaços em que mostra que pessoas pagãs, né, ímpios, sacrificavam seus filhos a Moloque. Então essa era a maior forma de demonstrar fidelidade a Deus. Então Deus mostra ali, né, pede para que Abraão faça isso. Por quê? Porque Abraão seria o patriarca de Israel e, como patriarca, seria exemplo para o seu povo. E, ao mesmo tempo, como pai da fé, ele é exemplo para os cristãos. Ele foi usado por Deus na sua revelação para nos servir de exemplo. Muitas pessoas são usadas por Deus na sua revelação para nos servir de exemplo. Abraão é uma dessas, né? Às vezes alguma igreja, como você vai ver também aqui nas nossas considerações, também são usadas para servir de exemplo. Então, em Gênesis 22, 7, diz que Abraão estava chegando lá no lugar e Isaac perguntou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
O que Abraão respondeu? Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Ou seja, lá em Gênesis 22:8, Abraão estava confiando que Deus proveria o cordeiro para o holocausto. Ele simplesmente foi obedecer à ordem de Deus. Abraão tinha fé de que não iria sacrificar seu filho. Pela mesma fé que ele foi lá cumprir a ordem de Deus, pela mesma fé, ele tinha certeza que Deus não permitiria que ele sacrificasse seu filho. Percebe? Então ali Abraão está mostrando que você deve obedecer a Deus, mesmo que a tudo em volta pareça não fazer a vontade, não fazer sentido para você, porque a vontade de Deus é soberana. Abraão podia questionar a Deus nesse momento, mas ele não questionou, ele simplesmente recebeu uma ordem de Deus e foi cumpri-la, confiando que Deus lhe daria o livramento. E logo depois nós vemos aqui que quando Abraão ia imolar o seu filho, né? Deus lhe bradou do céu e disse: Abraão, Abraão. E Abraão respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Ou seja, aquilo que Abraão acreditava que Deus faria por sua boa vontade, realmente aconteceu. Por quê? Porque Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso e ele faz a sua vontade em nós. Percebe? Então nós vemos aqui um momento em que Abraão demonstra que o principal na ética cristã é a vontade de Deus. Porque se você fizer a vontade de Deus, o que vai acontecer depois é uma bênção, né? Outro exemplo também dessa vontade de Deus, né? Da ética cristã é Jacó e Tamar, né? Que nos ensinam uma ética de arrependimento. Naquele tempo antigo, né, lá do Gênesis, né, era comum que as mulheres tivessem como sua garantia de uma velhice segura filhos homens que pudessem cuidar dela. Por quê? Era machismo? Não, é porque o homem tinha força para o trabalho mais do que a mulher, e o trabalho naquele tempo era um trabalho árduo. Sendo um trabalho árduo, a família precisava de alguém com força para trabalhar, e essa atividade era sempre dada ao homem. O feminismo só foi possível depois da Revolução Industrial, porque os trabalhos tornaram-se menos árduos. Obviamente, né? Mas as pessoas esquecem esse detalhe, né? Então não era, opressão, não tem nada a ver. A mulher precisava, era necessário. O que vamos dizer assim, a previdência, né, das famílias eram os filhos, né? Os filhos, os pais cuidavam dos filhos, encaminhavam os filhos viviam sua vida e na velhice os filhos iam cuidar dos pais. Era assim que funcionava, tá? Então, Tamar, ela era casada com um filho de Jacó chamado Er. Er morreu, né? E segundo a lei presente ali nos povos semitas, Er que morreu sem deixar filhos para Tamar, então Jacó deveria dar outro de seus filhos para Tamar para que ela é, tivesse um filho e esse filho pudesse ser a garantia de uma velhice segura, pelo menos para ela, e que ela amasse esse filho também. Então aí né, nós temos a história de Onã, ele não teve filho com ele, então Jacó prometeu dar um outro filho para ela e não fez isso, né? Deu um outro filho em casamento para que ela pudesse ter filho. Então ele não fez isso. Então Tamar, um dia sabendo que Jacó, né, iria para, para tosquear as ovelhas, ela foi e se fingiu de prostituta, seduziu Jacó com um véu e tal, e engravidou de Jacó. E pediu a Jacó que o pagasse, né? Então ele não tinha como pagar, já vou lá e vou. Não, ela falou: então deixa comigo o seu sino e esse seu cajado, né? E ele deixou com ela. E depois, quando ele voltou com o dinheiro, ela tinha sumido. E depois ela aparece grávida, né? Quando ela aparece grávida, todo mundo vem acusar ela que ela tinha adulterado.
E quando acusam ela de que ela tinha adulterado, Jacó vem cumprir a lei, que na época era uma lei de talião mesmo, né? E que nessa lei eles deveriam, digamos, matar aquela mulher, né? Então, quando Jacó foi cumprir essa lei em Tamar, Tamar pegou o cordão dele e o cajado dele e disse: de quem são esse cordão e esse cajado? Deles, do proprietário desses itens é que é este filho. Então Judá, né? Jacó não, desculpa, eu estou falando de Jacó, mas foi Judá, né? Judá reconheceu e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não dei a Selá, que seria o filho dele, né? E nunca mais a possuiu. Então, Judá e Tamar, corrigindo aqui o erro de pronúncia do nome. Judá e Tamar tiveram esse problema, né? E ali Judá reconheceu o seu erro. Ele reconheceu que estava errado, né? Então a ética cristã nos mostra uma ética de arrependimento, que é muito diferente das éticas modernas, que não pregam pelo arrependimento. Pelo contrário, pregam pela, digamos, insistência no erro, né? Pela valorização do erro de pessoas mimadas, de modo geral, né? Então nós podemos ver isso. Ainda, a ética cristã é uma ética que, como Raabe nos ensina, é uma ética de temor a Deus. Raabe era uma prostituta na cidade de Jericó quando Josué foi tomar aquela cidade. Josué mandou alguns espias para lá e esses espias iriam verificar a cidade, ver como era a fortificação e tal. E quando os espias chegaram lá, foi dado notícias de que eles estavam naquela cidade. Então, uma mulher prostituta, né, que vivia em cima do muro ali de Jericó, né, Raabe, ela protegeu esses espias. E foram procurá-los e não encontraram os espias. E posteriormente, Raabe foi uma pessoa que entrou inclusive na genealogia de Cristo. Ela é tataravó de Jesus Cristo, né, de modo geral, né? Então podemos dizer aqui que essa mulher mentiu, inclusive, para os seus conterrâneos, dizendo que os espias não estavam em sua casa. Ora, ela mentiu. Então, digamos assim, pela ética absolutista, como dizem alguns, né? Ela não poderia mentir jamais. Mas olha só, o que nós temos aqui na nossa questão aqui de evangelho, da palavra de Deus. A vontade de Deus é maior. E Raabe sabia disso, né? E ele, inclusive, disse o seguinte: agora, pois, jurar, no versículo 12, ela, depois de fazer tudo isso, ela confirma que, no versículo anteriores, né? O que deles estavam com Deus, né? Com Deus, e para fazer a vontade de Deus, ela tinha feito aquilo. Aí ela pede para que jurasse a ele, pelo Senhor, pelo próprio Deus, que a preservassem a sua família. Então eles fazem um acordo ali para que ela fosse preservada. Por quê? Porque ela fez a vontade de Deus. Então ela não mentiu necessariamente como se fosse uma coisa mesquinha, mas ali a mentira foi para preservar os servos de Deus e para cumprir a vontade de Deus contra o interesse maligno daqueles homens de Jericó. Percebe? Imagine que entra alguém na sua casa procurando, sei lá, uma pessoa que você conheça e você sabe onde está essa pessoa. Você vai indicar o caminho certo para essas pessoas irem lá e matarem essa pessoa só porque você acha que deve falar a verdade? Ou você vai indicar o caminho errado ou vai dizer que nem sabe, né? Mesmo que você saiba. Percebe? São situações extremas, obviamente, que vale a pena a gente relembrar aqui. Essa questão do relativismo ético também relativiza tudo em qualquer situação, né? A vontade de Deus ela é relativizada em algumas situações específicas, né? Aliás, não é nem a vontade de Deus não é relativizada. A moral que acaba sendo relativizada em situações extremas, tá? Então, porque Raabe mentiu aqui para cumprir a vontade de Deus, não significa que você está liberado para mentir. Significa apenas que nessa situação extrema, para cumprir a vontade de Deus, era necessário que ela mentisse. Percebe?
Era uma situação quase que de guerra, praticamente de guerra, né? Exatamente, né? Então devemos tomar cuidado com isso. O relativismo não tem nada a ver com esse caso de Raabe, muito pelo contrário. É uma questão que está à vontade de Deus acima da ética e da moral, né? Se você quiser entender só ética e moral como uma coisa só, também faz o mesmo sentido, tá? Jefté também nos dá um exemplo de uma ética, né, cristã, que é da prudência. Jesus diz, inclusive, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes, né? Jefté, ele era um homem que foi criado de forma estranha, digamos assim, né? Não, de forma não muito convencional, andava com bandidos e coisas do tipo, mas ele foi escolhido por Deus para libertar o povo da opressão dos filhos de Amon, né, dos amonitas. Então Deus coloca Jefté naquela situação e Jefté faz um voto e diz lá no versículo Juízes 11, de 30 a 34, Jefté faz um voto e diz que o que sair ao encontro dele, ele ofereceria em holocausto ao Senhor, né? E quando ele volta vitorioso, quem sai ao seu encontro é a sua filha, sua única filha, e ele não tinha nenhum outro filho nem filha, né? Então diz o texto que essa menina foi chorar a sua virgindade, né? E depois Jefté cumpriu o seu voto em sua filha. Lendo assim apressadamente, parece que Jefté matou essa menina. Entretanto, em Deuteronômio 12, 31 e 2 Reis 17, 16 a 17, mostra-se que o sacrifício humano é abominável ao Senhor e que ele odeia os que fizeram eles a seus deuses, né? Então, Deus obviamente não iria aceitar aquele sacrifício. Obviamente, Jefté era uma pessoa que não tinha entendimento, não, como ele foi criado com bandidos, ele não tinha muita compreensão do que estava fazendo. Mas em volta deles haviam outras pessoas que tinham maior conhecimento da lei e que o orientaram, né? Mas a Bíblia simplesmente para a história por aí, né? Por algum motivo a história para por aí. Mas nós vamos lá em Hebreus, né, capítulo 11, e você vai ver que Jefté é lançado como um dos heróis da fé, é citado como um dos heróis da fé. O que se supõe, então, obviamente, se ele é um dos heróis da fé, ele não cometeu abominação ao Senhor. Porque se ele tivesse cometido abominação, ele não seria um herói da fé. Por exemplo, Saul, ele foi escolhido por Deus, mas depois cometeu abominações. E, obviamente, isso aí tirou ele dessa galeria, né? Então, nós podemos ver que se Jefté estava na galeria dos heróis da fé, está na galeria dos heróis da fé, ele não cometeu abominação de sacrifício humano. O que Jefté provavelmente teria feito? Provavelmente, como o texto diz, que a moça foi chorar a sua virgindade, provavelmente aquela moça foi dedicada a sua vida a fazer a vontade de Deus, a servir a Deus no templo, possivelmente, né, de alguma forma, né? Por isso que ela foi chorar a sua virgindade, porque a vida dela estava dedicada a Deus e não mais para ter uma família, percebe? Então, essa é a lógica. O que isso nos ensina? Que a nossa ética deve estar de acordo com a vontade de Deus, mas com prudência, ou seja, nós não podemos pegar um texto bíblico de forma precipitada e dizer que é a vontade de Deus sem entendê-lo, né? Como, por exemplo, aquela questão da pessoa que diz o seguinte: pega um texto que é uma linguagem figurada, inclusive, né? E diz que se a tua língua te faz pecar, arranca e lança de fora, lança fora. Obviamente, isso não é um texto, digamos, literal. É um texto figurado, né? Mas algumas pessoas podem dizer que tem que ser literal. Só que isso não é a vontade de Deus. Porque para Deus também não é bom que você destrua o seu corpo, então não faz o menor sentido, percebe? Então por isso a nossa ética cristã deve ser prudente naquilo em que prometemos como vontade de Deus, né? Temos aí Daniel e seus amigos, né? Vou ser um pouquinho mais rápido aqui para economizar tempo devido à necessidade de sermos sucintos. Daniel e seus amigos nos ensinam a ética da fidelidade, tanto na questão da idolatria, quanto quando o rei mandou que se prostrassem perante a estátua, né? Para quando ouvissem o som da trombeta, e Mesaque, Sadraque e Abednego não se curvaram. E como eles não se curvaram, eles foram jogados na fornalha de fogo e eles saíram ilesos dali. Por quê? Além de ser fiéis ao rei,
eles eram mais fiéis à vontade de Deus, ou seja, a nossa ética cristã, ela é mais fiel a Deus do que a lei, do que ao Estado, do que qualquer outra coisa. Percebe? Então, uma ética da fidelidade. Outro exemplo também é Daniel na cova dos leões. Daniel se tornou o homem mais sábio daquele lugar, um dos conselheiros do rei, e o rei queria colocá-lo sobre todos. Então, por inveja, aqueles conselheiros do rei que induziram o rei a fazer uma lei de que se alguém adorasse a outro deus em 30 dias que não fosse o próprio rei, fosse morto. Então, o que aconteceu? Daniel, obviamente, continuou louvando a Deus. E eles sabiam que Daniel iria fazer isso, porque Daniel era justo, eles tentaram várias coisas para prejudicar Daniel, mas não conseguiram. Ou seja, então eles falaram, nós vamos conseguir na sua fé. E quando tentaram atacar Daniel com sua fé, realmente encontraram um motivo, e o rei, muito a contragosto, não teve outra opção senão condená-lo, né? E lançaram Daniel na cova dos leões. Daniel passou a noite ali, e os leões não tocaram em Daniel, simplesmente ficaram quietos. Quando o rei chega de manhã, o rei era muito amigo de Daniel, inclusive, né? Porque ele valorizava muito o conselho de Daniel. Quando ele valoriza o conselho de Daniel, ele vai lá buscar a Daniel para saber se ele está vivo. E pergunta, Daniel, será que o teu Deus te livrou? E Daniel diz, ó rei, estou aqui, Deus me livrou. Então eles tiram Daniel da cova e jogam aqueles inimigos de Daniel ali, que era a lei de talião, como dizem, olho por olho, dente por dente. Então eles foram jogados na cova, e quando eles foram jogados na cova, embora Daniel tenha passado a noite inteira sem ser atacado pelos leões, aqueles homens, antes de chegarem ao chão, já estavam sendo atacados pelos leões. Então nós vimos aí que a ética da fidelidade é extremamente importante na questão bíblica, né? Nós temos ainda algumas questões da fidelidade em relação aos coríntios, né? Você vai ver ali na igreja de Corinto, que é uma igreja que é repreendida pelo apóstolo Paulo, mas que nos indica a ética do amor com moral e justiça. Por exemplo, nós temos 1 Coríntios 13, que é um hino ao amor, né, digamos assim, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria, né? E coisas nesse sentido. Fala bastante do amor. Você pode ler esse 1 Coríntios 13 que você vai ver isso. Mas eu quero destacar especialmente que, apesar de falar do amor, ela chama a atenção dos coríntios porque eles estavam com essa história de amor piegas, né? Eles estavam aceitando entre si um homem com uma imoralidade tão grande que ele possuía a mulher do próprio pai. E, entretanto, eles andavam soberbecidos e nem tiravam aquela pessoa do lugar. Então Paulo diz que eles tirassem essa pessoa para que fosse entregue a Satanás, a fim de que da destruição da carne que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Olha que interessante isso aqui. Então ele está falando assim, exclui esse cara da igreja, porque ele não é crente. Mas uma coisa nos chama a atenção aqui. O que é a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus? Esse termo no grego, ela está no subjuntivo, ou seja, na possibilidade passada, né? E na voz digamos assim, média, ou seja, que não é nem ativa nem passiva, ela é média. Pode ser que ele tenha feito ou tenha sido feito nele a salvação ou não. A melhor tradução assim que eu pelo menos encontrei para te explicar seria que ele seja entregue a Satanás porque o espírito talvez tenha sido salvo no dia do Senhor, ou seja, no dia em que ele encontrou a Jesus, no dia que foi pregado a ele a palavra de Deus. Mas isso, e ele continua ainda dizendo, no versículo 6, outro erro dos coríntios também, que eles tinham jactância, ou seja, intrigas, né, confusões, né? E essas confusões eram uma coisa marca na igreja de Corinto. E era uma igreja que tinha o quê? Um amor, né, que não entendiam direito, que Paulo teve que explicar em 1 Coríntios 13, que não era aquele amor piegas de aceitar esses pecados como se esses pecados fossem algo razoável em nome do amor. Na verdade, a ética cristã segue a vontade de Deus e a justiça. E temos ainda a igreja de Laodiceia, né, que foi repreendida e que nos dá uma lição que devemos ter uma ética de firmeza na fé. Né? A ética cristã deve ser firme na fé.
Em Apocalipse 3,14, Jesus falando à igreja, diz que os vomitaria fora, porque eles eram mornos, eles não eram frios nem quentes, eles eram inconstantes na fé, eles não tinham firmeza na fé, e por isso eles seriam vomitados, literalmente o termo é esse, né? Então o que devemos entender é que quando temos uma ética verdadeiramente cristã, nós devemos ser fiéis a Deus, né? Com firmeza, confiando que Deus vai fazer a sua vontade, fiéis à vontade de Deus. E por isso nós não devemos vacilar. Para continuar, agora devemos entender o porquê às vezes precisamos de orientações um pouco mais detalhadas, né? Porque a necessidade de pastores na igreja, né? A análise bíblica dessa ética, ela deve, às vezes, pode provocar alguns problemas, como você tem aquela questão de cortar a língua, jogar fora, né? Algumas pessoas que não entendem. Algumas coisas que são específicas para algum povo específico, no momento específico, para uma pessoa específica. E as pessoas pensam que são para todos. Então devemos entender que não é para todos algumas coisas. E para entendermos isso, nós precisamos procurar alguém que tem uma referência ética evangélica segundo a vontade de Deus, analisada no texto bíblico, de acordo com a importância do contexto histórico em que aquilo foi escrito, ou seja, o momento histórico em que aquelas pessoas estavam vivendo, que é totalmente diferente do momento de hoje, embora a verdade central ali seja a mesma, a aplicação seja a mesma para hoje, né? Mas é necessário você entender o sentido que aquelas pessoas naquele tempo entenderam. E para entender o sentido de quem recebeu o texto, você tem que entender o contexto histórico, o contexto geográfico, os costumes, a forma política com que aquelas pessoas viviam e também a sua cultura, né? E além disso, você vai fazer uma análise também gramatical, que eu acrescentaria também uma questão de uma análise também lógica, né? Observe que essa análise, para você entender isso, ela não pode ser somente lógica, ou só gramatical, ou só histórica, né? Ela tem que ser as três coisas, né? Ela tem que ser histórica, geográfica, dos costumes, político-cultural, lógica, gramatical e, além disso, incluir uma harmonia com toda a Bíblia. Ou seja, a Bíblia mesma se explica em muitas situações. Quando você pega um texto difícil em algum lugar e você for procurar em outros textos da Bíblia, a Bíblia está explicando aquele texto, está esclarecendo aquele texto. Então, eu acho que já falamos bastante para não deixar o vídeo muito longo. Então, vamos parar por aqui. Espero que você tenha entendido a importância da ética cristã, que é o quê? Uma ética que não é absolutista nem relativista. Ela pode, em alguns momentos, até ser uma questão mais absoluta ou uma questão até mais relativa, mas conforme a vontade de Deus e não conforme a vontade do homem. O relativismo moderno ele é baseado na vontade do indivíduo. O que o indivíduo quer é o que vale, mas não. Para o cristão, o que vale numa decisão de moral e ética é a vontade de Deus, tá? Então, que Deus o abençoe. Espero que você tenha gostado dessa lição e que tenha trazido para você muitos conhecimentos da palavra de Deus. Amém.